sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o que teremos para esta aula. Aula 58, objeto de conhecimento, porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos, detalhamento, problemas percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Então, a nossa aula será sobre porcentagens, né? E a gente, então, vai relembrar aí o que significa porcentagem. Nós temos aqui, né, o nosso símbolo de porcentagem e o que seria, então, porcentagem. Então, a gente deve relembrar que a porcentagem ou a taxa percentual, ela é uma razão entre um número, né, qualquer número, e o 100. Né? Então, toda vez que você ver aí a palavra porcentagem ou ver algum número percentual, você já sabe que significa esse número dividido por 100. Tá bom? Então, como eu falei, aqui a gente tem o símbolo do percentual, né? E aí agora a gente vai verificar que esse tipo de assunto, né, de conteúdo, que é a porcentagem, é um assunto muito importante e ele sempre cai aí, né, em notícias, a gente sempre está visualizando, né, esse tipo de informação aí nos noticiários, no nosso dia a dia, em qualquer informação que seja no supermercado, em valores, enfim, em vários locais do nosso dia a dia a gente pode observar esse tipo de conteúdo, né? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de notícias, né, em geral, envolvendo, então, aí a porcentagem. Olha só, essa primeira notícia, né, que eu trouxe aqui para vocês, é uma notícia que diz assim: prazo para atualização de bens e direitos no exterior termina no próximo dia 31, alerta Receita. Essa notícia é uma notícia que fala aí de atualização de bens e direitos, né? Mas o que eu quero destacar aqui para vocês, né, é essa parte aqui de baixo que fala, né? Contribuintes podem atualizar o valor de seus ativos, incluindo offshores, pagando, olha só, 8%, olha só a nossa porcentagem aí na notícia, 8% sobre o ganho com a atualização, taxa menor do que a alíquota padrão, que é de 15%. Então, novamente, aparecendo aí o percentual, a porcentagem aí de 15%. Então, o que a gente deve lembrar, né, quando a gente vê esse tipo de notícia e porcentagem? O 8% significa o quê? Né? A gente sempre tem que lembrar aí que o percentual é qualquer número que ele está indicando dividido por 100. Então, se a gente fosse pensar aí nesse 8%, a gente teria que lembrar que esse 8%, transformando aí em uma fração, né, ou razão, que é de fato, significaria 8 dividido por 100, né? Assim como o 15% também seria aí 15 dividido por 100. Aí, dependendo da notícia, vai trazer um contexto aí individual. Então, aqui eu vou mostrar uma outra notícia. Olha só, a próxima notícia para vocês diz o seguinte: redes sociais influenciam o voto de 45% da população, indica a pesquisa do Data Senado. Então, vejam aí 45%, né, o percentual aparecendo nessa notícia. Então, a gente deve lembrar o que significa esses 45%. Significa que 45 sobre 100, ou seja, a cada 100 pessoas, né, 45 são influenciadas aí quando elas vão votar pelas redes sociais, né? Para a gente ter uma ideia, né, do que significa essa notícia, a gente deve pensar dessa forma: a cada 100 pessoas, 45 dessas 100 pessoas são influenciadas pelas redes sociais quando elas vão votar. E essa notícia, ela está cheia de percentuais, né? Começa aqui falando, né, que a pesquisa envolveu, olha só,
2.400 pessoas. Dessas 2.400 pessoas, 79% disseram que sempre utilizam a rede social, né, para se informar. Então, o que seria esses 79%? Né? A gente teria que pegar essas 2.400 pessoas e calcular quanto é que é 79% dessas 2.400 pessoas, para a gente saber exatamente a quantidade de pessoas que usam a rede social para se informar. E aí, né, essa notícia ela vai seguindo com vários percentuais. Aqui tem mais uma parte da notícia que fala o seguinte: os resultados indicam que os brasileiros acreditam que os conteúdos nas redes sociais têm grande influência sobre a opinião das pessoas. Olha só, cerca de 80% dos participantes do levantamento compartilham essa percepção. Então, o que seria 80%? Seria aí que a cada 100 pessoas, 80 elas compartilham essa percepção, né, de que os conteúdos nas redes sociais têm grande influência aí sobre a opinião delas mesmas. Então, olha como é um número alto, né? 80% significa 80 de cada 100 pessoas, 80 tem aí essa crença, né, nas redes sociais. E aí a notícia continua, né? Mas o percentual varia conforme a escolaridade, né? Porque aí a pesquisa está envolvendo várias coisas e aí mais informações aí através de porcentagem. Fala aí, 76% entre cidadãos que têm ensino fundamental, né? Ou seja, 76 de 100. Né? Então, a cada 100 pessoas, 76 são cidadãos que têm ensino fundamental para essa pesquisa. E chega a 90% entre os que têm escolaridade superior, ou seja, de 100, 90 pessoas têm a escolaridade superior. E aí uma outra porcentagem interessante, né, é quando a gente continua aqui essa pesquisa e fala assim: quanto à frequência com que meios de comunicação e redes sociais são usados como fonte de informação, 79% dos entrevistados responderam que sempre utilizam o WhatsApp, enquanto 50% indicam que sempre recorrem à televisão. Aí, então, 50%, o que seria esse 50%? Seria exatamente a metade das pessoas que responderam, né? Porque a cada 100, 50 indicaram que sempre recorrem à televisão. Então, outra informação aqui importante que a gente sempre deve ter em mente é que 50%, né, vai indicar a metade. Justamente porque a porcentagem, né, quando se refere a um todo, ela se refere através de 100%. Então, toda vez que você quiser dizer aí o total de alguma coisa, você pode indicar por 100%. Né? Então, continuando aqui, a gente vai ver uma terceira notícia, bem breve, né? Olha só. Consumo de ultraprocessados aumenta o risco de câncer de ovário em 30%. Então, mais uma informação aí envolvendo porcentagem, né? 30%, a gente deve pensar aí em 30 sobre 100. Né? E, finalizando aqui, mostrar mais uma notícia envolvendo porcentagem. Número de assassinatos no país cai 5% no primeiro semestre de 2022. Então, aí a gente tem esses 5% e aí já tem uma comparação, né, entre semestre de anos. Né? Primeiro, aí a gente tem... Na notícia, ele diz aí que, apesar de ter caído 5%, a média aí de brasileiros que foram assassinados no primeiro semestre de 2022 é de 111 brasileiros. Então, ele está indicando aí o número, né? Mas a notícia ela começa a falar em percentual, né? Dizendo aí que o número de assassinatos caiu 5% comparado aí a um outro semestre, né? No mesmo período, eles comparam e verificam que o número de assassinatos diminuiu, eles calculam aí e verificam que é 5% essa queda. Então, veja, a porcentagem ela está no nosso dia a dia, então é um conteúdo bastante importante. A gente sempre deve lembrar aí, então, que vai ser o número dividido por 100, né? É um número que, no caso, nesse último aí, 5%, a gente pode pensar em 5 sobre 100, tá bom? Então, relembrando aqui, né, e verificando a importância da porcentagem no nosso dia a dia, a gente vai agora relembrar como faz o cálculo aí das porcentagens. Então, eu trouxe aí para vocês, né, 4 exemplos de como a gente pode calcular a porcentagem, né, justamente para relembrar, para a gente poder depois entrar aí em porcentagens sucessivas, né? Então, vamos aí seguindo e
vamos calcular o nosso primeiro percentual. Olha só. A gente vai relembrar como calcular 25% de 80, né? Depois 75% de 20, depois 10% de 45 e por último, né, eu trouxe aqui um aumento que é sucessivo, ou seja, são 2 percentuais que a gente vai aplicar em cima do valor de 600, né? E aí, então, para iniciar, a gente vai resolver a letra A, 25% de 80. Então, quando a gente tem assim, esses percentuais, né, a gente pode pensar de várias formas para calcular. Mas eu vou mostrar aqui, né, aquela forma clássica, né, de a gente transformar o percentual em fração para poder calcular. Então, esse 25%, né, eu falei que é o próprio número sobre 100. Né, sempre vai ser sobre 100 aí. Então, 25%, 25 sobre 100. E aí, como eu quero calcular de 80... eu sei que vai ser uma multiplicação. Então, vai ser 25 sobre 100 vezes 80, né? Sempre a gente vai multiplicar pelo valor que a gente quer saber, aquele percentual. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, 25 vezes 80, né? A regra diz que a gente deve multiplicar aí os números de cima, né? Que seriam os numeradores, né? E os números de baixo, que seriam os denominadores. Por quê? Lembrando que esse 80, né? Ele tem aqui o número 1 embaixo, que a gente não escreve, né? Porque não é necessário. Então, por isso que eu falei que a gente multiplica os de cima, que são os numeradores, depois o de baixo, que são os denominadores, né? É exatamente a regra aí de multiplicação de fração. Então, quando a gente for multiplicar 25 vezes 80, vai dar 2.000. Né? Você faz a multiplicação, 25 vezes 80 vai dar 2.000. E o 100 vezes 1, né, é o mesmo que repetir o 100 aqui. Então, vai ficar 2.000 dividido por 100. Cancela os zeros, que puder ser cancelado, né? Então, vai ficar 20 dividido por 1, que é igual a 20. Então, o resultado de 25% de 80 vai ser igual a 20. Né? E a outra forma que a gente poderia calcular isso aqui é pensar em 50%, que é a metade, né? Então, imagine que 80 aqui, né? Você vai pensar qual é a metade de 80. A metade de 80 é 40, né? Então, 50% de 80 seria 40. E o 25? O 25 seria aí a metade da metade. Então, se 50% de 80 é 40, então a metade da metade seria o próprio 20. Né? Então, outra maneira da gente pensar aqui nesse resultado. Mas, se você aplicar aqui essa conta, né, vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Você que vai definir aí a maneira melhor de você calcular um percentual. Na letra B, já tem aí 75% de 20. Né? Então, 75% a gente escreve aí em forma de fração, né? A maneira clássica aí de calcular percentual, 75% é 75 sobre 100. E aí esse de 20 é exatamente multiplicar por 20, né? Então, a gente tem 75 vezes 20 sobre 100. Então, 75 vezes 20 vai ser 1.500, né? Porque 75 vezes esse 2, né, dá 150 e a gente acrescenta o zero, né? Então, olha aí uma maneira de calcular 75 vezes 20. E aí, esse sobre 100 fica aqui embaixo, né? Da mesma forma, a gente cancela um zero de cima com um zero de baixo, o outro zero de cima com o outro zero de baixo, e vai ter 15 sobre 1. 15 sobre 1 é 15, então já tem o resultado, né? 75% de 20 é igual a 15. Certo? Então, muito bem, vamos para a letra C. Né? Na letra C, a gente tem aqui 10% de 45. Significa que 10%, vamos lá, né? Fazer da mesma forma para não perder aí o raciocínio. 10% é 10 sobre 100. E aí multiplicado por 45. Né? E aí a gente tem até R$45, né? Então a resposta vai ser em reais também. Calculando aqui 10 vezes 45, né? É a mesma coisa que 45 vezes 10, né? Que vai dar 450. Dividido por 100, podemos cancelar um zero de cima com um zero de baixo, ok. Mas aí já não tem mais zero para cancelar com esse outro zero, né? Então, vai sobrar exatamente isso aqui, 45 sobre 10. E aí, você tem que fazer a conta, né? 45 sobre 10 vai dar 4,5. Então, o resultado da letra C, como está falando aqui de reais, né? Vou até colocar aqui
R$ 4,50. Então, quando a gente pensa assim, 10% de R$ 45, quanto é que é? Ah, é R$ 4,50. Ah, você viu então que é o mesmo número, né, que está sendo utilizado aqui, ó, 45, também tem o 4 e o 5 aqui, né? Por quê? Porque quando a gente calcula 10%, né, seria como se a gente dividisse o número 45 por 10. Né? Então, o que a vírgula faz aí quando a gente divide um número por 10? A vírgula, ela sempre está ao final do último número inteiro, né? Então tem aí 45, seria aqui 0, né? Mas não precisa, por isso que a gente não escreve. E aí, quando a gente divide por 10, é o mesmo que a gente andar com essa vírgula para cá, para a esquerda, uma vez, porque o 10 só tem um 0, então a gente só anda uma vez. Então, o que acontece? Então, a vírgula antes que estava bem aqui, né? Ela anda uma vez e fica bem aqui, ó, entre o 4 e o 5. Exatamente essa é a resposta, olha só, 4,5. E isso aí você pode aplicar para qualquer valor que você queira calcular 10%. Você observa onde a vírgula está e anda com ela uma casa aí para a esquerda, tá bom? Uma dica aí de como calcular 10%, então, de qualquer valor. E na letra D, para finalizar aqui, né, esses cálculos de percentuais, a gente tem aqui um cálculo sucessivo, tá aumentando, né? Então, se está aumentando, eu vou somar, né? E aí é sucessivo, ou seja, vem um e depois o outro. Então, olha só, na letra D, eu tenho 2 percentuais para calcular. Aí, o primeiro é de 1%, né? O primeiro é de 1%, ok? Então, eu vou escrever aqui, 1% é 1 sobre 100. E multiplico por 600, né? Que ele quer saber quanto que é 1% de 600. Então, primeiro eu faço 1%. Aí eu vou calcular aqui, 1 vezes 600 é o próprio 600. 600 dividido por 100. Cancela um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Sobrou 6. Então, 1% de 600 é igual a 6. Aí agora eu tenho que aplicar o outro percentual. Qual é o outro percentual? 3%. Então, 3% é 3 sobre 100. E agora eu vou multiplicar. Só que olha só o detalhe, eu não vou mais multiplicar por 600, né? Porque como é sucessivo o aumento, eu tenho que aplicar esse 3% sobre o valor de 600 já com 1%. E qual é esse valor? É o 600 e somei com 6 aqui desse primeiro aumento, olha só. Então, para calcular o aumento sucessivo, eu tenho que pegar o valor anterior, que era 600, e somar com o primeiro aumento sucessivo. Então, eu somei 600 mais 6, deu 606. Esse é o novo valor aqui que vai receber o aumento de 3%, né? O aumento de 3 sobre 100. Aí, agora sim, vou multiplicar 3 vezes 606, né? 3 vezes 606 dá 1.818. Divido por 100, e o resultado aqui é 18,18. Então, veja só, o primeiro aumento de 1% é igual a 6, né? Então, aí o valor de 600 fica 606. O segundo aumento aí de 3% já é sobre os 606, né? E aí fica 18,18. Então, se eu quisesse saber qual é o valor dos 600 após esses aumentos, né, eu vou somar todos os aumentos que tiveram, né? Primeiro foi o 600, aí ficou 606, e do 606 somei com, preciso somar, aliás, com 18,18. Né? Então, 606, eu somo aí com o segundo aumento, aí eu chego no resultado final, 624,18. Então, aqui é o resultado final. Então, vejam que nos aumentos sucessivos a gente tem essa questão, né? Primeiro é o valor normal, mas a partir do segundo aumento sucessivo já vai ser sobre os valores já somados com os seus aumentos anteriores, né? E a outra questão que eu quero que vocês observem aqui é que nos aumentos sucessivos eu não posso chegar aqui, né? Ah, é 1% e depois 3%. Então, eu vou fazer 4% sobre 600. Não, não vai ser 4% sobre 600, né? Eu tenho que fazer 1 por 1. Né? Porque se eu fizer 4% sobre 600, olha só o que vai acontecer. Se eu fizer
4%, vou colocar até aqui de verde, né? 4% sobre 600, então vai ser 4 sobre 100 vezes 600. Olha o que é que vai acontecer. Vai dar 6 vezes 4, aqui é 24, então vai dar 2.400 sobre 100. Cancela um zero de cima com um zero de baixo, então aqui foi 24. Então, o aumento de 4% sobre 600 é 24. Logo, o valor final vai ser os 600 mais os 24, que vai dar 624. Olha só a diferença, né? Como não é a mesma coisa. Se a gente somar os percentuais e aplicar direto, vai dar menos. Olha só, sempre vai dar menos. Então, em aumentos sucessivos, a gente precisa calcular um por um, porque, olha só, é o que vai dar aí um valor maior no final, né? Então, só para vocês verem que não é a mesma coisa, tá bom? Então, relembrando aqui esses percentuais, a gente vai verificar uma situação que fala sobre aumento sucessivo com taxas diferentes. Como assim taxas? Com percentuais diferentes, né? Assim como essa letra D que a gente acabou de ver. Foram aumentos sucessivos com 2 percentuais diferentes. Primeiro foi 1%, depois foi 3%. Só que aqui a gente vai aplicar, né, num problema. Diz o seguinte: uma mercadoria sofreu 2 reajustes sucessivos em seu valor devido à variação do preço do combustível e ao aumento do frete. Sabendo que o valor desse produto antes dos reajustes era de R$ 28,00, então era 28 aqui reais, sofreu um reajuste aí de 5% por causa do combustível e depois ele teve um outro aumento por causa do frete de 10%. Então, quanto passou a ser o valor desse produto? Pergunto para vocês, posso pegar esses R$ 28,00 e fazer aqui 15% de R$ 28,00? Posso somar 5 com 10, vai dar 15%, e eu calculo 15% de 28? Não posso, né? Porque esses aumentos, né, esses reajustes, eles são sucessivos. Então, é óbvio que vai ser 1 a 1, até porque o dono aí, né, da mercadoria, ele vai querer ganhar mais, né? Então, ele não vai fazer a soma aí de 5 e 10 e calcular 15% sobre R$ 28,00, que ele vai sair perdendo. Ele não vai ganhar o reajuste completo que ele sofreu aí quando aumentou o frete, quando aumentou o combustível. Então, falou em aumento sucessivo, é 1 a 1. Então, a gente vai ver como é que fica a conta, olha só. O valor inicial sem o reajuste era R$ 28,00. O primeiro reajuste foi de 5%. Então, olha só, como é que é o 5%? 5 sobre 100, né? O segundo reajuste de 10%, como é que é 10%? 10 sobre 100. Beleza. Então, a gente vai fazer a conta. Primeiro, a gente vai calcular 5 sobre 100 vezes o 28, né? E aí, faz a continha. 5 vezes 28 dá 140. Repete o 100 aqui, né? Então, 140 dividido por 100 vai dar 1,4. Quer dizer que o primeiro aumento foi de R$ 1,40. Aí, então, o que a gente faz? A gente soma esse primeiro aumento de R$ 1,40 com os R$ 28,00, que era o preço antigo. E aí, somando esse 28 com o R$ 1,40, a gente tem, então, R$ 29,40. É o novo valor, então, da mercadoria. Só que aí esse novo valor da mercadoria, de R$ 29,40, teve um outro aumento, que foi de 10%. Então, vou multiplicar por 10%, que é 10 sobre 100. Então, R$ 29,40, né, que é o novo valor com o primeiro aumento, vezes 10%, que é 10 sobre 100. Aí a gente multiplica, né, aqui 29,4 vezes 10 dá 294 e divide por 100. Então, olha só o segundo aumento, R$ 2,94. Então, agora sim, para finalizar, eu pego aqui já o aumento, o valor com o primeiro aumento, R$ 29,40, e somo com o segundo aumento, 2,94. E aí, a resposta aqui do valor final de R$ 32,34, né? Então, o valor inicial era de R$ 28,00 e foi para R$ 32,34, certo? Lembrando de calcular 1 a 1 cada aumento sucessivo, tá bom? Então, continuando, a gente vai ver agora a situação 2, que vai ser um aumento sucessivo, só que com as taxas iguais. Então, vai ser o mesmo percentual. Olha só como a gente vai fazer agora. Fernando colocou a casa dele à venda pelo valor de R$ 250 mil.
Sabendo que a casa valoriza 6% ao ano, calcule o valor dessa casa após 5 anos. O que vai acontecer, então? Se alguma coisa valoriza, quer dizer que vai aumentando o valor dela, né? Então, começa com 250, aí no primeiro ano, aumenta aí o valor dela em 6%. Então, ela já não vai mais valer 250, ela vai valer mais que 250. No segundo ano, novamente 6%. Então, ela não vai valer mais o valor que ela estava valendo, ela vai sempre aumentando 6%, 6%, e aí esse cálculo é sucessivo, durante 5 anos. Então, para saber quanto é que vai valer aí a casa, né, a gente vai para a nossa solução aqui, que diz o seguinte: o valor inicial sem a valorização, 250 mil, ok. No primeiro ano, aumentou 6%, 6 sobre 100. No segundo ano, aumentou mais 6%, 6 sobre 100 de novo. No terceiro ano, 6 sobre 100, 6%. E assim no quarto ano e no quinto ano. Então, vejam que a taxa percentual é a mesma. Então, a gente vai verificar qual é o valor final após todos esses aumentos. Olha só. Aí eu montei uma tabela aqui, né, para ficar mais fácil vocês visualizarem. No primeiro ano, começou com 250 mil, e aí a gente vai calcular 6%, né, que é 6 sobre 100. 6% de 250 vai dar 15 mil. Olha só, a casa valorizou 11 mil, ou 15 mil. Então, 250 mais 15 mil, depois do primeiro ano, a casa já vai valer 265 mil. Com esse valor é que a gente vai começar no segundo ano, olha só, segundo ano, 265 mil. E aí, a mesma valorização de 6%, só que agora esse 6%, né, esse 6 sobre 100, ele vai ser sobre 265 mil. Né? Então, no segundo ano, teve aí um aumento de 15.900. E aí, eu vou fazer a soma, então, desses 15.900 e somar com o valor que já estava aí nesse primeiro ano, de 265 mil. E agora, então, ao final do segundo ano, ficou 280.900. Então, aí, o terceiro ano, a casa já vai começar valendo 280.900. Né? E aí, vejam que a gente vai repetindo esse processo até chegar ao quinto ano. Né? A gente vai repetir o mesmo processo, por quê? Porque a taxa percentual é a mesma, né? Então, eu sempre vou pegar o valor que a casa estava no início do ano e vou multiplicar por 6% nesse caso aqui, 6 sobre 100. Então, nesse terceiro ano, 6% de 280.900 é igual a 16.854. Aí eu somo o valor que a casa estava nesse início do terceiro ano de 280.900, somo com os 16.854 e aí, no final do terceiro ano, já vai estar valendo aí R$ 297.754. Começamos, então, o quarto ano com esse valor, né, de 297.754. E aí, calculamos novamente os 6% sobre esse valor. E aí, a valorização nesse quarto ano foi de 17.865,24. Somamos essa valorização aí com o valor que a casa estava nesse quarto ano, e aí, no final do quarto ano, a casa já vai estar valendo R$ 315.619,24. Para finalizar, a gente começa aqui, né, no quinto ano, porque o problema ele pede aí após os 5 anos. Né? Então, a gente finaliza aqui no quinto ano. Calcula 6% do valor da casa nesse quinto ano, e aí a valorização ficou nesse valor aqui, de R$ 18.937,15. Então, finalizando, né, a gente soma essa valorização com o valor que estava no início desse ano a casa, e aí chega no valor final de R$ 334.556,39. Então, aí após os 5 anos, né, a casa vai ter esse valor. Né? Então, observe aí, né, que a gente viu dois tipos de aumentos sucessivos. Né? O primeiro foi com taxas diferentes, então a gente calcula a primeira taxa, soma com o valor inicial, depois calcula a segunda taxa já sobre esse valor com o primeiro percentual somado. Né? E
agora a gente finalizou vendo aí os aumentos sucessivos com taxas iguais, né? É o mesmo processo, a gente sempre tem que lembrar de fazer cada aumento um a um, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre os aumentos sucessivos, né? Com taxas iguais e com taxas diferentes. Eu espero que tenha dado aí para compreender bem aí esse conteúdo e a gente se vê numa próxima oportunidade.